Bom dia, tudo bom? É, então, deu o horário aqui, 9h15, vou iniciar. Eu até assustei o Kaique aqui e eu achei que era o Gesiel que entrou. Eles estão botando umas fotos de vocês velhos, né? Tava a cara, tava a cara de Gesiel, é sério. Então, hoje a gente vai então, retomar, continuar, tá bom? A gente vai, na verdade, o conteúdo é polinômios e equações polinomiais e na sequência do capítulo do livro a gente fechou a parte de polinômios, né? Então, nós vamos começar o capítulo 9, que fala sobre equações polinomiais, mas os dois assuntos, como eu falei lá no início do bimestre, estão é, intimamente ligados, tá bom? E aí eu vou aproveitar, que era para ter feito já uma prova, eu deixei ela parada, vamos pôr as datas aqui que faltam para a gente fechar o segundo bimestre, deixar já tudo certinho daqui para o final do bimestre, pode parecer que não, mas já está próximo disso, tá bom? Nós temos aulas hoje, 27, 3 e 10 para fechar o bimestre. O bimestre encerra dia 11, ou dia 10, agora estou na... Dia 11 encerra na quarta-feira. Dia 10 é uma terça, então a gente tem até o dia 10 com aulas, tá bom? Mas então, esse capítulo 9, como eu falei, ele é sobre equações, equações algébricas ou equações polinomiais, tá bom? Então, grande parte que a gente precisa para resolver, mexer com essas equações algébricas, a gente já viu lá em polinômios, e a gente vai aprender de novo aqui um negócio que é chamado Teorema Fundamental da Álgebra, como que usa aquelas relações de soma e produto para se achar raízes de equações de grau maior ou igual a 2, né? Lá no primeiro ano vocês conheceram, tiveram contato com do segundo grau, né, soma e produto, mas isso pode ser feito para equações de grau maior. E como que a gente pesquisa as raízes racionais para equações que tenham coeficientes inteiros. Essencialmente, são esses três tópicos adicionais aqui que faltam, tá bom? Então, como eu tinha falado, esse bimestre a gente ia fazer um questionário avaliativo 1, um questionário avaliativo 2 e uma autoavaliação, ok? Eu falei que quero deixar essa autoavaliação num questionáriozinho separado, e aí esse aqui já era para ter acontecido antes, né? Que é o que ficou sem, e a data de acordo com aquelas orientações que eu passei no segundo bimestre, esse questionário avaliativo 2, ele estava previsto entre os dias 2 e 11, 2 do 11 a 11 do 11, tá bom? Então, aqui a data desse aqui era de 2 do 11 a 11 do 11. Eu não gostaria de mexer nessa data, porque é um bom período para vocês resolverem, tá bom? E essencialmente o conteúdo de um e do outro é o mesmo. Na verdade, assim, eu separei em dois questionários para ter duas notas, mas o filtro de questões é o mesmo. Então eu não vejo problema em deixar as datas coincidirem, mas, por exemplo, a gente pode começar antes um pouquinho, sei lá, 1 do 11 a 11 do 11, e aí a gente pode, por exemplo, mudar esse aqui também para o dia 1, e daí ficam com 10 dias para resolver 10 questões, né? Na verdade, 12 dias para resolver 10 questões. E a autoavaliação, eu estou pensando em deixar ela para a data da última. Não, melhor, eu vou deixar assim também, que daí não dá confusão. Mas um não. Então, 2 é feriado, dia 3 do 11 que eu preciso preparar ela. Pode ser assim? O banco de questões desses dois é o mesmo, tá bom? As questões que vão ser sorteadas saem do mesmo lugar. E aí só essa autoavaliação separada, aí a média do bimestre, né? É a nota do questionário 1, mais do questionário 2, mais a autoavaliação
sobre 3, isso somado com os 2 pontos da frequência, tá bom? Alguma dúvida nesse sentido? Ninguém para se manifestar aí? Contrários? Favoráveis? Eu estou conectado? Estão me ouvindo? Agenor, as duas, Professor, Podem falar. as duas provas, elas vão ter 10 questões cada? Não, não, 5 cada, né? Ah, sim. É igual foi no outro, 5 questões, né? Sempre eu ponho assim 5, né? E, na verdade, presencial colocava 6 para ter 12 pontos, né? Mas, como eu falei, como o conteúdo é essencialmente o mesmo, o banco de questões que filtra as duas é um só, entendeu? Agora, a ideia de pôr duas é poder ajudar. Vocês vão ter mais questões para resolver, mas a chance melhor para poder tirar a nota, né? Beleza. Mas, assim, se também achar que é muito, a gente pode deixar um questionário só. Eu não vejo problema. Só a chance de ser duas é Não, tá melhorar ótimo essa duas. nota, tá bom? A ideia é ajudar. Professor, Pois não. então, se o banco de dados das questões são o mesmo, tem Uhum. chance de Repetir? nós fazermos a questão duas vezes? Tem. Tem sim. É porque Mas quando aí, tá se não no. souber a questão, Mas daí você não sabe, às vezes, na primeira. Aí você anota a questão que caiu para você. Você não precisa fazer os dois no mesmo dia, por exemplo, né? E, sei lá, tem horário de atendimento, tem. De verdade, se pesquisar essas questões, eu não estou tirando do livro, como eu falei, porque no livro tem a resposta no final e ia tirar essa emoção. Mas eu tenho certeza que se der um Google aí, acha elas, viu? E. então dá. Então, tipo, no caso, se eu não souber uma questão, eu posso marcar horário de atendimento para Claro, aprender a claro, fazer? claro. Só não vai me dizer que ela estava na sua prova, né? Às vezes. Mas sim, o horário de atendimento é para isso, né? Tá bom? Teve Tá gente que bom. usou dessa estratégia, deixou para fazer a prova no último dia e marcou atendimento comigo. Acho que dessa turma ninguém marcou atendimento ainda. Mas de outras turmas do terceiro ano, sim, né? Como eu falei, a ideia não é atrapalhar, mas se quiser também eu tiro esses dois viram um só e não vai mudar nada, né, do banco de questões. Aí, o que a turma faz é o seguinte, como dia na próxima aula ainda não será dia um, né? Não será dia primeiro, a turma conversa e pensa o que vocês acham de dois ou de um questionário e aí me fala na próxima aula. Eu deixo a princípio marcado esses dois e vocês pensem aí, conversem entre vocês e depois me falam na próxima aula, Tá bom. tá bom? Aí é melhor que daí vocês podem pensar com mais calma. Eu vejo vantagens, né? É, de tentar fazer dessa maneira, mas assim, veja o que vocês acham melhor, tá bom? A princípio a gente deixa assim, aí dia 27 vocês me dão o retorno, pode ser? Mas a autoavaliação não, tá? Ela independe desse conteúdo, a gente deixa ela já combinada. Pode ser assim? pode. Tá ótimo, então. Então, eu vou dar sequência no, no conteúdo, tá? E qualquer coisa vocês me chamem aí, tá? Então, a gente falou sobre polinômios, né? Fechou a parte de polinômios, e agora a gente vai iniciar então o capítulo 9, que é sobre equações algébricas. Capítulo 9 está lá mais ou menos na página 216. Então, o que é uma equação algébrica, uma equação polinomial? É uma equação do tipo p de x igual a zero, onde p é um polinômio de grau n. Okay? Então, assim, uma equação algébrica de grau n, ou equação polinomial de grau n,
é uma equação do tipo P de x igual a zero, onde P é um polinômio de grau n. Okay? Nós mexemos um pouco disso no capítulo anterior. Um polinômio. E a ideia é continuar abordando isso aí, de grau n. Então, bom exemplo, só para não perder o costume. Sei lá, por exemplo, x ao cubo mais 4x ao quadrado menos 2x menos 3 igual a zero. Essa é uma equação algébrica, uma equação polinomial de grau 3, tá bom? O que a gente aprendeu no capítulo anterior? A gente aprendeu de que maneira a gente pode reduzir uma equação dessa, tá certo? Então, como é que a gente pode reduzir o grau? Porque, assim, em geral, a gente não tem métodos, ferramentas para resolver equações de terceiro grau, de quarto grau, etc. Então, de que maneira a gente pode reduzir o grau de uma equação algébrica? A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é se a gente conhece uma dessas raízes, ok? Então, vamos supor que se a gente sabe lá, que x igual a é uma raiz, por exemplo, da equação, tá bom? Raiz da equação p de x igual a zero, ok? A gente aprendeu, então, que p de x é divisível por x menos a. Então, esse capítulo gira em torno de fazer isso, que a gente já trabalhou um pouquinho no capítulo anterior. X menos a vezes o quociente, igual a zero. E aí, como, por exemplo, se esse aqui tinha grau n e aqui tem grau 1, a gente reduziu aqui para um grau a menos. Né? Então, se era 3, o quociente tem grau 2. E aí, resolver aquela equação do terceiro grau passa a ser resolver uma do primeiro, né, que a gente já sabia que era uma raiz, ou resolver uma de grau menor, ok? Onde o grau de Q ele é exatamente 1 a menos do que o de P, né? Ok? Então, pensando aqui, se a gente souber que um número é uma raiz dessa equação, eu sei então que eu posso transformar ela num produto de uma de grau 1 por uma de grau 2, né? Esse vai ter um a menos. Ok? Então, por exemplo, uma raiz simples, a gente vê aqui, o que acontece quando a gente soma os coeficientes? 1 mais 4 é 5, menos 5, certo? Então dá zero. Então, a gente vê que se você trocar o x por 1, x igual a 1 é uma raiz. Ok? E por que é uma raiz? Substitui lá para ver. 1 ao cubo mais 4 vezes 1 ao quadrado, menos 2 vezes 1, menos 3. Então, 1 ao cubo é 1, 1 ao quadrado é 1, 1 mais 4 é 5, menos 5 é 0, ok? Então, pensando nesse problema aqui de baixo, sobre como reduzir, né, o grau, a gente trabalhou um pouquinho no capítulo anterior, a gente pode pegar este exemplo e reescrever da seguinte maneira. Então, é x menos 1, que a gente sabia que 1 era uma raiz, e aqui vai sobrar um polinômio que vai ter que grau? Se aqui era 3 e aqui é 1, vai ter grau 2, certo? De que maneira a gente pode descobrir esse polinômio? Fazendo as divisões, usando o biótico Ruffini, igual a gente fez lá atrás. Eu já estou com ele pronto aqui, eu vou só pôr a resposta para vocês, porque isso a gente já fez. Então, sobra algo desse tipo aqui. Okay? Essa é a divisão. Okay? Quando você divide, esse é o quociente. E aí, resolver essa equação de grau 3 igual a zero, como eu falei, resolver esse produto igual a zero. A gente fica, então, com x menos 1 igual a zero, ou x ao quadrado mais 5x mais 3 igual a zero, né? Onde que tem grau 2, exatamente 1 a menos. Então, a gente reduziu o grau. Então, quando a gente vai falar sobre equações algébricas, a ideia que a gente tem para resolver essas equações é sempre, de alguma maneira ou outra, tentar reduzir esse grau, né? E aí, as raízes são que a gente conseguiu obter aqui, né? Uma delas é 1, e a outra é só calcular o delta, x', x duas linhas. Se eu não tiver errado as contas, um x1 que, digamos, dá menos 5,
menos raiz de 13 sobre 2, menos 5 mais raiz de 13 sobre 2. Okay? Então, essas são as raízes da nossa equação. Então, a solução, menos 5 menos raiz de 13 sobre 2, menos... Opa, eu botei eu inverti a raiz aqui, né? Perdão. Menos 5 menos raiz de 13 sobre 2, agora sim. Menos 5 mais raiz de 13 sobre 2 e 1. Okay? Muito disso a gente fez no capítulo anterior. O que aparece de novo aqui? A primeira coisa, então, que a gente vê de fato de novo aqui é um resultado importante que é conhecido como o teorema fundamental da álgebra. Na verdade, normalmente a gente é apresentado outra versão dele, eu vou passar a versão original, e aí passa a consequência que normalmente os livros apresentam. Teorema fundamental da álgebra. Esse, só um breve assim, comentário sobre ele. Esse resultado, ele foi a tese de doutorado de Gauss, um dos maiores matemáticos da história. Difícil dizer quem é o maior, mas faz parte, digamos assim, da Santíssima Trindade lá da matemática. Gauss, Euler e Arquimedes, qualquer lista que você fizer aqui englobar os 5, os 10 maiores matemáticos da história, esse cara tá lá. Ele tinha, sabe, 18 para 19 anos quando ele fez, isso aqui de 1799, e é considerado a maior tese de doutorado já de matemática que existiu esse resultado. O que ele diz? O enunciado é simples, mas a demonstração é muito complexa, foge assim o conceitos abordados no ensino médio, tá bom? Mas ele garante o seguinte, que toda equação algébrica de grau maior ou igual a 1 admite pelo menos uma raiz complexa. Mesmo que você não saiba, olha só, ele diz assim mesmo, né? Ele está dizendo que tem, mesmo sem dizer quem é, tá bom? Então você pega uma equação lá de grau, sei lá, 38. Ela tem pelo menos uma raiz complexa, ok? Quando a gente trabalhava lá, até o primeiro ano, segundo ano do ensino médio, se você pegasse uma equação como essa aqui, ó, ela não tinha raízes reais, né? As raízes que a gente aprendeu dela são as raízes complexas, né? Ok? Aí a pergunta é, será que ainda existiria alguma equação de qualquer grau? Você pode pensar no grau maior que você puder pensar, em 1 milhão, 1 bilhão, 98, 32, não importa. Será que não vai existir alguma dessas que não possua raízes aqui dentro? Ou seja, será que existe um conjunto maior de números para você trabalhar? Aí isso que esse resultado vem eliminando, tá bom? Então ele garante que qualquer equação algébrica de qualquer grau, né, que seja maior ou igual a 1, ou seja, ele está eliminando os polinômios constantes, tem pelo menos uma raiz que é complexa, tá bom? Pelo menos um. E aí, qual é a consequência disso? Então, a consequência que muitas vezes o livro chama de teorema fundamental da álgebra é o seguinte. O que a gente falou aqui sobre reduzir o grau, né? Quando você pega, se você sabe que tem uma raiz da equação, então você pode reescrever no produto de uma de grau 1 por uma de um grau menor, né? Ok? Então, a consequência é o seguinte, qualquer equação de grau n tem exatamente n raízes complexas. Essa é a consequência, que é o resultado bonitinho. Então, que é o seguinte, todo polinômio complexo, lembrando que para a gente, então, os polinômios são os polinômios complexos, certo? Admite raízes como essa aqui, tá bom?
de grau maior ou igual a 1 pode ser fatorado na seguinte forma. Ok? É aqui que ele está dizendo para a gente que ele tem, na verdade, exatamente n raízes, tá bom? Esse onde ele em cima ficou feio. Onde esse primeiro cara não é zero, tá bom? É diferente de zero. Ele vai ser o coeficiente de x elevado a n. Esse aqui é um número complexo. Lembrando que números reais são complexos também, então quando aparece 2, 1/3, raiz de 2, ainda é um complexo, né? E x1, x2, xn são... Aí, lembra que eu sempre vinha falando que é uma das raízes, tudo mais, e aqui estão dizendo são as, ou seja, são todas, tá bom? Esse a significa para a gente todas as raízes de p de x. E aí, uma observação vou pôr de verde. Possivelmente repetidos, tá bom? Repetidos. Então, isso acontece, e aí significa, né? Então, isso significa, vamos pôr de amarelo aqui, que todo polinômio admite n raízes. Você está listando as n's, tá bom? Além disso, essa fatoração é única a menos da ordem dos elementos, ok? Aí, juntando tudo, a conclusão é o que eu tinha falado lá. Então, todo polinômio de grau n, e sempre lembrando, esse n maior ou igual a 1, admite... Eu vou pôr um exatamente, só para enfatizar, tá bom? Mas não precisava pôr. Exatamente. N raízes complexas contadas as suas multiplicidades. Eu já explico essa ideia de multiplicidade. Deixa eu tentar, então, só explicar isso aqui. Como eu falei, essa parte aqui de cima, ela é fora do... A explicação do porquê é fora do contexto do ensino médio, tá bom? Mas essa consequência a gente pode tentar explicar. Ele fala assim, toda equação algébrica tem pelo menos uma raiz. Aí você pega um polinômio de grau n, ok? Você pega um polinômio de grau n, p de x tem grau n, você quer resolver essa equação, p de x igual a zero. O teorema fundamental da álgebra garante que ele tem uma raiz. Então você pode escrever ele como sendo, sei lá, a vezes x menos essa primeira raiz, vezes um quociente que sobrou. Esse quociente, ele tem que grau? Um grau menor, né? Então, se era aqui 5, vocês tinham grau 5, ficou um de grau 1 e um de grau 4. Mas se a gente volta lá, então, o teorema fala de novo, né?
todo de grau maior ou igual a 1 tem pelo menos uma raiz complexa. Então, esse de grau 4, ele terá uma segunda, ele terá uma raiz, digamos, x2, x menos x2, vezes 1 q2. Esse admite pelo menos uma raiz, certo? Aí se era, por exemplo, grau 5, virou 1 de grau 1 vezes 1 de grau 4. Agora, então, virou 2 de grau 1 vezes 1 de grau 3. E continuar resolvendo essa equação igual a zero significa que esse de grau 3 tem pelo menos uma outra raiz, né? E aí você vai, então, abrindo todo mundo até virar todos os fatores, os coeficientes lá de grau 1, ok? Você fica com x menos x1, x menos x2, etc. Até que o último também tenha grau 1. E aí você, então, consegue garantir que tem n raízes. Entretanto, essas raízes podem não ser distintas, podem ser repetidas, ok? Então, um exemplo simples de polinômios que tem raiz repetida, então deixa eu pôr essa observação. Quando a gente pega assim, ó, x ao quadrado menos 4x mais 4, tá bom? Se a gente calcular o delta aqui, quanto dá? b ao quadrado menos 4 vezes a vezes o c. Então fica com 16 menos 16. E o delta é 0. O delta é 0, a gente fala, tem duas raízes reais iguais, ok? É que esse dizer duas reais iguais é que é uma raiz de multiplicidade de 2. Quem são as raízes? Então, é menos o valor de b, mais ou menos a raiz de 0, que é 0, sobre 2. Então, você fica com 4 mais ou menos 0 sobre 2. E aparece que só tem uma raiz, certo? Entretanto, quando você fatora esse polinômio... Opa, 4 não, né? 4 por 2 é 2, né? Perdão. Quando você fatora esse polinômio, você pega, então, assim... uma raiz é 2 e vamos usar, por exemplo, Briot-Ruffini, certo? Então, abaixo primeiro, multiplica e soma. 2 menos 4 é menos 2. Menos 4 mais 4, zerou, né? Tinha que mesmo zerar. O quociente é um polinômio de grau 1. Qual é ele? X menos 2, certo? Então, a gente, na verdade, está dizendo que x ao quadrado menos 4x mais 4, ele se fatora como sendo x menos 2 vezes x menos 2, né? Esse é o Q de x. X menos 2. Então, aqui está fazendo o papel de uma primeira raiz e uma segunda raiz. E ela não pode ser descartada, porque esse é um polinômio de grau 2. Se você tirasse, por exemplo, uma das parcelinhas, ia sobrar um polinômio de grau 1. Então, esse fator é importante na decomposição. E aí, por exemplo, a gente diz que 2 é uma raiz de multiplicidade 2. Então, o que o teorema garante é que existe n. Ele não garante, não ensina, na verdade, como achar essas raízes, mas e nem exclui o fato delas poderem ser repetidas, tá bom? Então, quando fala aqui sobre multiplicidade, a multiplicidade de uma raiz é o número de vezes que ela é raiz desse polinômio. Então, deixa eu pôr essa observação aqui, que é o seguinte. Então, o que é a multiplicidade de uma raiz, tá bom? Multiplicidade de uma raiz. Então, como eu falei, é o número de vezes em que a raiz, que o número, perdão, em que a raiz é raiz café, né? Então, o número de vezes e o número, então é a quantidade, acho que fica melhor assim, é a quantidade de vezes, né? Você não vai repetir número ou raiz. Então, é a quantidade de vezes em que o número é raiz do polinômio. Okay? Mas então, resumidamente, o teorema do fundamental da álgebra diz que um polinômio de grau n tem n raízes complexas, não fala que elas são distintas, ou seja, pode repetir. Quando repete, a gente está falando de multiplicidade, tá bom? E você sempre pode, então, fatorar um polinômio como sendo um coeficiente vezes produtos de x menos essas raízes, tá bom? E lembrando que às vezes pode aparecer um maisinho aqui se a raiz for negativa, só lembrar dessas coisas que a gente fez, tá bom? Então,
deixa eu pegar um exemplo aqui para a gente fazer lá do livro. Era um de multiplicidade. Deixa eu pegar então um bem simplesinho aqui, só para explicar essa ideia de multiplicidade. Eu vou pegar lá da página 221, tá bom? Aqui é página 221. Só para ilustrar essa ideia de multiplicidade. Deixa eu perguntar primeiro. Então, digamos que P de x fosse isso aqui. X menos 3 ao cubo, x mais 4 ao quadrado, x menos 1 à quinta, ok? Então, a primeira coisa, qual é o grau desse polinômio P? Qual é o grau do polinômio P? 5. Não, não é não. 10. 5? Oi? É 10? 20, Isso é um 5? Aqui, então, aqui é Isso 3, é um 2 e 5? 5, isso, 3, 2 e 5. Então é 10, né? Isso, o grau é 10. Porque é o seguinte, você pode, é que fica feio escrever assim, certo? Mas você pode fatorar ele, essa é a decomposição dele. É claro que a gente não vai fazer toda essa multiplicação, isso não tem sentido, né? Então, já foi 2 parcelinhas, 3, 4, 5. Mas quando você sair multiplicando todo mundo por todo mundo, observe o que acontece com as potências de x. X ao quadrado, x ao cubo, então apareceu o cubo, né? A quarta, a quinta, 6, 7, 8, 9, 10. Esse produto uma hora vai acontecer, né? É simplesmente somar isso aqui, né? Ok? Então, opa, aqui eu não devia ter escrito grau, no caso, como a pergunta era do grau, mas aqui a gente mexeu sobre o polinômio P, né? Ok? Então, o grau do polinômio P é 10, é só a gente somar isso. Quer dizer que pelo teorema fundamental da álgebra, ele admite 10 raízes, sejam elas distintas ou não, tá bom? Pelo que está aqui, quais são as raízes do nosso polinômio P? 3, menos 4 e 1. Então, digamos, x igual a 3, menos 4 e 1, né? Aí você fala, mas só tem, então, 3 raízes aqui, certo? Mas ele admite 10 raízes. E aí, ele está falando sobre a questão da multiplicidade. Qual a multiplicidade da raiz 3? A multiplicidade é 3, tá certo? Porque existe 3 fatores desse na decomposição do polinômio. A de menos 4 vai ser 2, né? Você tem 2 fatores que são menos 4, né? X menos menos 4. E a do 5, a de x menos 1, 5, né? Ok? A multiplicidade é 5. A soma da quantidade de raiz com suas multiplicidades fecha os 10, ok? Então, essa é a ideia só para explicar a multiplicidade, para não ficar confusão. E aí tomar o cuidado, né? Não é que você pode descartar isso aqui, senão você vai ter polinômios de grau diferente, ok? Isso você não pode fazer, né? Isso não é verdade, tá bom? É importante que essas parcelas apareçam na decomposição. Deixa eu ver o outro exercício aqui. Ó, então, por exemplo, questão 10. O número 3 é raiz dupla da equação. Determine as outras duas raízes da equação, tá bom? Então, o que ele, se a gente pensar aqui, P de x por x à quarta menos 7x ao cubo
mais 13x ao quadrado mais 3x menos 18, ele diz que o 3 é raiz dupla da equação. Então, vai aparecer x menos 3 ao quadrado aqui, certo? Vezes o q de x. Tudo que você precisa fazer é achar esse q de x para resolver essa equação, ok? Porque, como a gente comentou, a gente pode reduzir o grau da equação. Então, você vai ficar com x menos 3 ao quadrado igual a zero, ou q de x igual a zero. O nosso problema é achar o q de x. E aí você pode achar esse q como preferir, tá bom? Usando Briot-Ruffini ou de qualquer outra maneira. Eu, particularmente, prefiro fazer por Briot-Ruffini, mas já tem muito tempo que eu não faço essa divisão na mão mesmo, né? E, então, o que acontece se a gente fizer essa divisão assim no braço aqui? Aí, primeiro, um parênteses, quando você desenvolve x menos 3 ao quadrado, é x ao quadrado menos 6x mais 9, tá bom? Ok? Então, só desenvolver x menos 3 vezes x menos 3. Para matar o de x à quarta aqui, falta um x ao quadrado, né? Então, fica x à quarta menos 6x ao cubo mais 9x ao quadrado. Aí o algoritmo é de cima menos o de baixo, né? X à quarta mata x à quarta. Aqui fica mais 6x ao cubo, certo? Menos 7 mais 6, então menos 1x ao cubo. 13 menos 9, então 4x ao quadrado. Baixou o que estava lá em cima. Aqui tem grau 3, lá tem grau 2, a gente continua essa divisão. Então, para zerar menos x ao cubo, lá no x ao quadrado falta menos x, né? Então fica menos x ao cubo, menos vezes menos mais 6x ao quadrado, menos 9x. Aí você vai fazer o de cima menos o de baixo. Ela verde aqui para não misturar. Trocou o sinal do x ao cubo, fica positivo, com negativo, zerou. 4 menos 6, menos 2x ao quadrado. Aqui fica positivo, 9x, somando com 3, 12x. O menos 18, abaixou. Tem grau 2, lá tem grau 2, você continua a divisão. Tá vendo por que eu prefiro o Briot-Ruffini? Mais simples, né? Ok? Mas às vezes pode ser que prefira dessa maneira, então é bom para recordar. Para matar o menos 2x ao quadrado, falta o menos 2, né? Então, menos 2x ao quadrado, mais 12x, menos 18. Aí o de cima menos o de baixo, né? Então, troca o sinal. Negativo com positivo, zerou. 12x menos 12x, zerou. Menos 18 mais 18, zerou. E o resto tinha que ser zero mesmo, por quê? Sendo raiz é divisível, né? Então, o que a gente falou aqui, na verdade, esse aqui é o q de x pra gente, né? Ok? Então, era x menos 3 igual a zero, ou x ao quadrado menos x menos 2 igual a zero. Aí, equação do segundo grau, a gente sabe resolver. Menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 2. Então, fica 1 mais 8, 9. O x é quem? Então, é menos o valor de b, menos 1, mais ou menos. Eu vou pôr aqui direto, tá? Raiz de 9 sobre 2. 1 mais 3 sobre 2. 4 por 2 é 2. 1 menos 3 é menos 2. Por 2 é menos 1. Então, quem são as raízes do nosso polinômio original, da nossa equação? 3, que tem multiplicidade 2, essa informação já tinha sido dada. 2 e menos 1, ok? Isso significa ainda, eu vou aproveitar aqui o espaço, que a gente pode fatorar o nosso polinômio da seguinte maneira. X menos 3 ao quadrado, vezes x menos menos 1, x mais 1, x menos 2, ok? Daqui a gente traz para cá, né? Ok? Então, uma raiz tem multiplicidade 2, as outras duas têm multiplicidade 1, a soma do total das raízes, né, a quantidade total de raízes ainda é 4, né, de acordo com o que tinha sido falado, a equação do quarto grau, 4 raízes, e estão listadas aqui, tá bom? Essencialmente, é isso, tá bom? Na verdade, assim, isso quase tudo é o capítulo, né? Claro que a gente soma com o que a gente viu do capítulo anterior, e a gente tem que, na verdade, ir em busca de maneiras de se resolver uma equação, porque assim, aqui a gente sempre está partindo de uma informação, né?
o número 3 é uma raiz da equação, etc. O número 3 é uma raiz dupla. Sempre tem uma informação de que alguma coisa é raiz da sua equação ou zero do seu polinômio, né? Mas nem sempre a gente tem isso em mãos, né? Então, deixa eu ver se tem um problema aqui no livro. Vou pegar lá da página... vou pegar lá da página 224, quer ver? Ó? Como que a gente pode resolver um problema como esse aqui? Ó? Aqui embaixo está a resposta, porque as raízes são 3, 5 e 7, né? Mas a pergunta é, a gente não tem as raízes aqui, certo? Então, aqui é a página 224. De que maneira será que eu posso resolver isso sem, a princípio, conhecer uma das raízes, né? Será que existe alguma forma de fazer isso? Então, esse é o objetivo dessas próximas aulas nossas, que é criar ferramentas, né? Criar não, na verdade, apresentar as que já existem, para, de alguma maneira, a gente resolver equações como essa, tá bom? O próximo tema, então, assim, eu vou deixar ela paradinha aqui, depois a gente resolve, tá? Agora eu ainda não... por exemplo, essa está resolvida no material didático, eu já gravei vídeo dela, mas ainda eu não passei material para vocês resolverem, tá bom? Então, assim, nós vamos falar sobre um negócio chamado relações de Girard, que permite que a gente vá em busca de soluções como essa. Essa aqui tinha duas maneiras de você buscar. Além das relações de Girard, que é soma e produto, pesquisa de raízes racionais para equações que têm coeficientes inteiros. Essa aqui é uma que se enquadra nessa. Então, depois de relações de Girard, a gente vê o último tema desse capítulo, que é a parte dessa de pesquisa de raízes racionais, tá bom? E aí a gente pode tentar resolver ela também usando esse método de pesquisa. Então, o que são essas relações de Girard? Lembrando lá, no primeiro ano, vocês viram como soma e produto, ok? Viram como soma e produto. Eu vou começar com a de segundo grau hoje, porque essa, como eu falei, a gente vê no segundo ano. E aí, na próxima aula, eu mostro como que a gente tira essas relações para equações de grau 3 ou maior, tá bom? Uma equação de segundo grau, em geral, ela é escrita assim, né? ax ao quadrado mais bx mais c, ok? E aí, o que o teorema fundamental da álgebra fala pra gente? Ela tem duas raízes, né? Você pode fatorar ela assim, ok? Isso aqui, x1 e x2 são raízes. Se a gente multiplica todo mundo por todo mundo aqui, o que acontece? X vezes x é x ao quadrado. X vezes x2, né? x1 vezes x, menos vezes menos mais, x1 vezes x2. O A está multiplicando todo mundo, então a gente fica com AX2, né? AX ao quadrado. Aí observa que x é um fator comum, né? Na verdade, menos x, a gente pode pôr menos x em evidência. Então, eu vou multiplicar menos A vezes x, aí sobra aqui x1 mais x2. E multiplicando o A pelo produto, eu fico com A vezes x1 e x2. Acontece que, então, esse é um polinômio de grau 2 igual a outro polinômio de grau 2. Para que eles sejam iguais, é preciso o quê? Que os coeficientes correspondentes sejam iguais. Então, observe que o de x ao quadrado já nasce igual, certo? Mas quem tem, digamos, de verde aqui, quem tem x do lado esquerdo é só o b. Quem tem x aqui é menos a vezes x1 mais x2. Então, a gente está dizendo, na verdade, que menos a vezes x1 mais x2 é b. E de azul aqui, observe que o c é o termo independente e a vezes x1, x2 é o termo independente da nossa direita. Então, juntando tudo, o que a gente tem? Nós temos que a soma das raízes x1 mais x2 vale menos b sobre a, e o produto das raízes c sobre a. Eu não sei se vocês se recordam, mas eu imagino que vocês tenham visto isso lá no primeiro ano, né? Que a soma das raízes de uma equação do segundo grau é menos b sobre a, e o produto c sobre a, tá bom? Vai dar 10 horas para poder encerrar aqui, só deixar um exemplo. Pensa assim, ó, x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero, ok?
As raízes têm que satisfazer o seguinte, a soma tem que dar menos o valor de B sobre A, e o produto tem que dar o valor de C sobre A. Então, a soma tem que dar 5 e o produto 6. Esse é um exemplo simples onde a gente consegue achar as raízes sem fazer conta, né? Porque dois números onde a soma é 5 e o produto é 6, só pode ser 2 e 3, né? Então, a gente usou relações de Girard, ou soma e produto, para resolver uma equação de segundo grau sem precisar calcular as raízes, como a gente foi ensinado lá no primeiro ano ainda. Mas a gente pode, por exemplo, usar essa mesma estratégia para equações de grau 3, grau 4, e aí, por exemplo, criar maneiras de se resolver esta equação aqui, tá bom? Tirar relações entre as raízes, tá bom? Esse vai ser o tema da nossa próxima aula. Vou parar aqui de partilhar a tela. E vou voltar, se alguém quiser fazer alguma pergunta ou algo do tipo, algum comentário. Nadinha? Tudo certinho? Tá bom. Na próxima aula, então, como eu falei, vocês me digam o que vocês acharam sobre 2 questionários, né? E a gente continua essa parte de relações de Girard, passando depois para pesquisa de raiz racional, onde a gente fecha o capítulo, tá bom? Ah, já decidiram? Tá ótimo, então. Então, vou deixar marcado aqui para vocês que são 2, tá bom? Aí eu deixo disponível na data combinada, a partir do dia 1º, tá bom? Vocês são rápidos para voltar, hein? Anos de experiência em votação. Oi. Agenor, aí você vai estar passando lista de exercício pra gente sobre todos esses conteúdos novos? Ou, Eu não sei se ou vocês não? já viram lá, mas tem no Moodle, né? Eu tenho assim, na verdade, todos os exercícios que eu selecionei para vocês, todos, já estão resolvidos. Deixa só, eu já acabei a aula, tá bom, gente? Assim, só porque às vezes, eu não sei com que frequência vocês olham o Moodle, mas era interessante que acompanhasse o Moodle, porque, por exemplo, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Estão vendo aí o Moodle? O Moodle? Estou Sim. na sala de vocês. Não é porque eu pensei que você fosse liberar as atividades conforme você fosse passando. Não, olha só. Então, assim, eu criei assim, tentei assim, deixa os links das aulas e tudo mais, né? Aqui só para o questionário avaliativo, ainda não está disponível os outros, tá vendo? Vai abrir na data, vou deixar para vocês visualizarem. Mas tem aqui, ó, o que a gente vai fazer no segundo bimestre? As orientações, as atividades e aqui os exercícios. Eu atualizei tem 6 dias. Assim, eu não sei se acho que agora talvez vocês não vão ver, deixa eu parar e mostrar de novo, que daí eu apresento outra guia do Google Chrome para vocês. Já estão vendo aí de novo? Sim. Ok, então, se vocês olharem, ó, começar lá nos complexos, que a gente não está mais falando, tá bom? Mas ainda assim, tá lá resolvido. Depois, quando a gente passa, só acabar aqui. Tudo isso eu digito os enunciados das questões que eu selecionei para vocês e digito as soluções, e quando eu tenho tempo, eu gravo um vídeo para vocês olharem. Aí, por exemplo, tá lá, capítulo 8, questão 1 da página 205. Tá lá, questão 2, questão 3, tudo que eu fui selecionando. Questão 5, eu tive tempo, eu gravei um vídeo, se clicar no link, vocês vão direto para o vídeo gravado. Questão 10, a mesma coisa. Página 207, tá vendo? Questão 13. Assim que eu posto, todos que eu selecionei, na verdade, vocês vão ver que tem alguns que eu não selecionei que não estão resolvidos. A questão 12 ficou para trás. Mas todos que eu selecionei naquelas atividades a serem desenvolvidas no bimestre, eu já resolvi para vocês, todos. Até o final do capítulo 9. Então, por exemplo, deixa eu só mostrar para vocês aqui. Ó. A gente está em equações algébricas, né? A gente começou hoje, né? Lá eu resolvi com vocês. Resolvi nenhum desses. Ó. Eu resolvi.
Vou achar o problema que eu deixei que eu falei que eu vou fazer com vocês. Problema 17, tá aqui, ó. Esse eu falei que quando eu acabar de falar o conteúdo para vocês, que eu vou resolver em sala, né? Mas, ó, hoje, ó, às 2h30 vai estar lá a solução dele em vídeo e aqui já está digitada a solução dele, né? Então, eu atualizo toda semana isso para vocês, porque agora, como eu já digitei todos, quando eu tenho tempo, o que eu faço é gravar um vídeo para vocês sobre a solução desse exercício, né? Então, Ah, sim, por isso que ok, muito obrigada. é importante Tá olhar tudo lá. junto. Tá tudo junto. Então, assim, eu vou atualizando, aí eu mudo. Quando mudar para o terceiro bimestre, eu vou lá, exercício resolvido do livro didático, eu arrasto esse link para o terceiro bimestre e vou colocando as atividades do terceiro, tá bom? Ok, então tá bom, obrigada. De nada. Agora sim, eu vou parar a gravação.